Eu vou ler novamente uma outra versão, peço aos irmãos apenas acompanhem. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que eu estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas do céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como uma oferta, junto com o sacrifício que vocês, por meio da sua fé, oferecem a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Do mesmo modo, vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo. Amém? Muito bem, meus queridos. Aqui nessa carta, aos Filipenses, nós temos um homem chamado Paulo, que nos surpreende com sua atitude de amor e alegria, em uma situação onde, acredito eu, nós não estaríamos assim. Porque Paulo aqui, irmãos, estava preso. E certamente o lugar de uma prisão não é um local de alegria, não é? Nunca sequer passei nem perto de um. Mas pelos relatos que nós ouvimos de quem já teve a infelicidade de estar ali, certamente nós sabemos que não é um lugar desejado. Muito menos um lugar de alegria, um lugar onde se possa sentir paz, um lugar onde se tenha amor para doar. Mas Paulo estava nessa condição. E nos escreve dessa forma. Sendo um homem como eu e você. Relatando sobre o Cristo a quem nós servimos, que também viveu nesta terra como um homem igual a mim e a você. Amém? Muito bem. Então isso nos mostra claramente que as situações momentâneas que nós vivemos, e eu digo momentâneas, irmãos, porque tudo nessa vida passa. Sejam dias de muita alegria ou dias de extrema dor, eles passam, não passam? Passam ou não passam, né? Dias de muita alegria passam, irmãos, ou são permanentes? Passam, passam. Todos os dias, sejam eles bons ou ruins, todas as situações, sejam elas maravilhosas ou péssimas, elas vão passar. Então a situação momentânea em que nós vivemos, ou que podemos estar no nosso dia a dia, não pode e não deve ditar como eu e você nos sentimos. Porque o único que pode ditar como nós nos sentimos, e o sentimento é algo que vem de dentro,
é aquele que habita em nós. E eu e você servimos a Cristo, não é isso? O apóstolo começa essa carta se apresentando dessa forma. Ele é o servo do Senhor. Não é assim que nós também nos apresentamos? Não é assim que esperamos ser reconhecidos? Este mundo? Como servos de Cristo? Amém? Muito bem. Por que será que Paulo tinha essa força? Para dentro de uma prisão, e certamente a dele era pior do que as que hoje nós temos, irmãos. Certamente. Por que será que ele era capaz de amar e se alegrar, como nós vemos aqui nessa carta? Porque ele tinha um exemplo a quem ele era fiel em seguir. Cristo Jesus, como homem, foi o maior exemplo que Paulo podia ter. E ele se esmerou em seguir este exemplo. É isso que ele diz no texto. Espero, irmãos, que vocês se alegrem comigo, porque eu me alegro com vocês. E em outro momento ele vai dizer que vocês me copiem, porque eu copio a Cristo. Nós sejamos capazes disso, amém? Amém. Ele não estava mesmo preso, amargurado, que seria justificável, né, numa situação como essa. Por quê? Porque habitava a plenitude do Senhor dentro dele, então ele era capaz de transbordar algo que ia além daquela situação que ele envolvia. Ele era capaz de transbordar, de transmitir vida em um lugar onde a vida não existia. Se nós nos identificamos como servos de Cristo, é como servos de Cristo que nós devemos agir. Veja bem, se nós nos identificamos, se nós nos apresentamos, se nós nos reconhecemos como servos de Cristo, é como servos de Cristo que nós devemos agir. E não nos parecer. Nós vamos ver que existe diferença. Mas como eu posso conseguir isso? Cecília está maluca. Mas Jesus era Deus e nós não somos. Né? Somos tão falhos. Sim, irmãos, mas nós lemos aqui, ó, do versículo 5 até o versículo 11, fica claro que aqui, nessa terra, ele não está na condição de Deus. Então, se como homem ele foi capaz, é isso que ele faz, capacitar a mim e a você de sermos hoje como ele foi quando viveu aqui. Porque sim, ele era Deus, 100% Deus, mas ele abriu mão de sua autoridade, de seu poder, do que ele tinha o direito de ser nessa terra, para ser o meu e o seu exemplo. Então não temos desculpa, irmãos. E depois de Cristo nós vemos outros, como a vida de Paulo, que se esforçaram e conseguiram ser reconhecidos como verdadeiros servos de Cristo. E Paulo foi mais amado do que nós? Não. E nós estamos aqui, sendo tão amados por Deus como Paulo foi, e tão capacitados pelo Senhor como ele foi, a também nos apresentarmos e de verdade servirmos a Deus como autênticos servos de Cristo. Amém? Amém. Então, como que eu posso conseguir isso? Como eu posso ser de verdade um servo do Senhor? Quando eu deixar de atuar como Jesus e passar a ser como Ele. Mas isso é possível? É possível. Por quê? Porque é Ele que nos capacita. Se foi possível com Cristo, sendo homem, é possível conosco. Mas como é que nós chegamos a essa receita? Alguém faz bolo sem receita aqui, irmãos? Existem umas aventuradas por aí que são felizes, né? Eu gosto de bolo. Gosto bastante. Particularmente, meus bolos ficam até bons. Não sou eu que acho, não. Quem come que fala. Mas, eu não me atrevo a fazer sem receita. Mesmo o bolo que eu faço desde os meus 10 anos de idade. Não tenho essa capacidade. Se eu quiser fazer sem receita, não fica igual. Essa é a minha e a sua receita. Glória a Deus. E ao longo da noite, eu falei, Senhor, mas nem que seja outra palavra, porque de novo eu vou falar disso. De novo, Senhor, eu vou falar disso. De novo o Espírito Santo falou, mas é isso
que o crente hoje tem que saber. É isso que ele tem que entender. Porque a minha palavra, quem faz crente ser crente de verdade. E é exatamente a minha palavra que o inimigo tem arrancado do coração das pessoas. Que o cristão de hoje não tem entendido que precisa saber. Que o cristão de hoje não tem reconhecido que tem que entender. É a minha palavra. Amém. Então é isso. Se é repetição, se eu preciso repetir, é porque ainda não foi entendido. Ou se foi entendido, ainda não é praticado. Mas, de verdade, irmãos, nós só temos êxito quando nós praticamos. Não é de conhecer, é de viver. Mas para viver, eu preciso conhecer, é verdade? Sim ou não? Sim. Muito bem. Carol McNeil, acho que é o sobrenome, em seu livro Emoções Santas, Respostas Bíblicas para cada desafio. Olha só um pouco. Emoções Santas, Respostas Bíblicas para cada desafio. Somos desafiados a ter nossas emoções santificadas pelo Senhor. Será, irmãos? Nos dias de hoje? É um desafio. Porque naturalmente nós tendemos a agir no impulso. E o impulso nos leva a atitudes da carne. E não é a carne que serve ao Senhor. Amém? Amém. Muito bem, ela diz assim: eu posso atuar como Jesus sem oração. Eu posso ganhar um Oscar por sorrir docemente e recitar doces repetições, enquanto meu coração ruge e minha mente quer vingança. Embora eu saiba dizer as palavras corretas, é possível perceber a fumaça saindo das minhas orelhas furadas. Jesus não deseja que eu apenas me comporte como Ele, mas anseia que eu seja como Ele, e há uma clara diferença nisso. Fecha aspas. Ou seja, Cristo não deseja, irmãos, que nós usemos máscara. Não foi para isso que Ele nos chamou. Cristo deseja transformar a minha e a sua vida. Amém. E aí, de fato, o que sai de dentro, o que vem de nós, é palavra de vida, é verdade. Se eu tento atuar, encenar algo que Jesus fez, eu não estou provando uma conversão verdadeira. Ninguém usa máscara há muito tempo, incomoda, não é verdade, irmãos? Nós somos obrigados aí, eu tenho que usar máscara, não vi a hora de lidar daquilo. Coisa insuportável usar máscara. Máscaras são insuportáveis para nós. Imagine para Deus, irmãos. Então nós não podemos mascarar os nossos sentimentos. Não é isso viver o verdadeiro evangelho. O Senhor quer tratar os meus e os seus sentimentos, para que nós de fato possamos dizer, como Paulo disse, como Cristo disse, que somos de fato servos do Senhor. Que com prazer obedecemos a Deus. Cristo obedeceu a Deus até a morte, irmãos. Não questionou. Obedeceu por amor, com excelência. Nós podemos dizer hoje que realmente somos servos desse Deus? Que estamos pelo menos perto do que Ele espera de nós? Se Cristo nos chamou para sermos como Ele é, não é apenas para nos parecer. Por quê? Porque Cristo não finge amar. Ele ama de verdade. Cristo não finge perdoar. Ele perdoa de verdade. Cristo não finge ser justo. Ele é justo de verdade. E como nós podemos conseguir isso, então? Ele nos enviou o Espírito Santo, irmãos. Eu vou para o Pai, mas mandarei para vocês o Consolador. É fácil, irmãos? Não é fácil. Mas nós temos o melhor de todos os ajudadores. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Para que a palavra do Senhor possa ser aplicada na minha e na sua vida. Para que nós possamos de fato viver como servos de Cristo nessa terra. O Espírito Santo está nos auxiliar. Então qual é a minha e a sua desculpa? Só existe uma: falta de busca.
Só não encontramos, irmãos, força suficiente para obedecer ao Senhor, para viver a palavra dele, para estar em intimidade com Deus, se nós não buscarmos a Ele. Porque, do contrário, nós fazemos a palavra do Senhor mentirosa, e ela não é. Eu e você sim, a palavra de Deus jamais. Se Ele nos garante que o Espírito Santo está a nos auxiliar nessa terra, Ele está, irmãos. Amém. Amém. É nisso que nós precisamos confiar. E é essa prática que nós precisamos trazer para a nossa vida. É mais do que conhecer, é praticar. Essa terra, irmãos, é um preparo para a nossa eternidade no céu. E hoje nós temos muitos aqui dizendo que é fácil ser crente. É fácil se não for para viver um cristão de verdade. Aí, aquele que acha que está sendo fácil, realmente está. Porque não é, irmãos. Nada nessa vida é fácil. Ser crente é a mais difícil de todas elas. Quem nasce com o dom, porque todos nós recebemos do Senhor aptidões, quem nasce com o dom de ser médico, simplesmente cresce e se torna médico, irmãos? É assim? Nasceu com o dom, nossa, é tão fácil crescer. Quando ele chegou lá aos 18, simplesmente entrou no hospital, começou a operar, saiu tudo fácil, na maior maravilha. Foi assim? Quem nasce com o dom de ser um juiz, um bom juiz, né? Que procura andar na verdade, julgar com justiça, cresce e com 18 anos já se torna juiz? Existe tempo para isso, não existe? Existe dedicação na vida de alguém que deseja algo que é natural, carnal, humano. Para se tornar um médico é preciso de muito mais que 10 anos de estudo. Um enfermeiro, um juiz, estudo, trabalho, experiência, aprendizado, investimento, dedicação para uma profissão humana, irmãos. Para agir como nós agimos no nosso dia a dia. Para ser cristão, então, é tão fácil assim que eu não preciso ter um mínimo de dedicação? Nem um mínimo de dedicação, irmãos? Sim, mas eu tenho a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, Ele já habita em mim. Aceitei Jesus, Ele habita em mim, está tudo certo. Temos a ajuda do Espírito Santo, irmãos. E para que nós possamos viver de verdade a vida que Ele quer em nós, é preciso haver a nossa parte. Porque tudo Ele já deixou pronto para nós. Nós temos aqui o manual de instrução. Nós temos o Senhor nos ensinando em todas as áreas da nossa vida, nos aconselhando no que fazer ou deixar de fazer. Nós temos o Espírito Santo nos ajudando a pôr tudo isso em prática. Logo, eu só não posso ser o servo de Cristo que Ele espera e deseja da minha e da sua vida se eu não praticar. Sou certo ou não? Por mais que o médico, por mais que o juiz, por mais que o engenheiro, por mais que estude, se ele não pôr em prática, ele vai ser alguma coisa? Então precisamos, irmãos, precisamos praticar diariamente o que o Senhor nos pede para viver. Diariamente. E quando é que o nosso dia começa? Quando é que o meu e o seu dia começa? Quando nós abrimos os olhos. Não é verdade? Nossa, mais um dia, glória a Deus. Mais um dia nasceu para nós. Nasceu para a minha vida e para a sua. E como é que eu começo esse dia? Me lembrando que eu só estou aqui, mais uma vez, porque o meu Criador permitiu? Ou saio no desespero fazendo tudo que eu tenho que fazer? E lá no final do dia, talvez, pode ser, que eu me lembre de agradecer ao Senhor. E talvez, pode ser, que eu me lembre que preciso me alimentar o meu espírito. É luta, irmãos, não é fácil. É luta. Para fazer de verdade é luta diária, que eu e você temos que vencer. Porque se nós não vencemos pelo Espírito, a carne vai vencer. E a prova que a carne vence é que temos tantos que já estiveram ao nosso lado e hoje não estão mais. Por quê? Porque não é fácil estar aqui, irmãos. Não é fácil caminhar com o Senhor. Não é fácil prosseguir e caminhar com o Senhor. Mas vale muito, muito a pena. A palavra dele nos garante sobre isso. Amém? Hebreus 12, no versículo 14, está escrito assim:
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que eu preciso, irmãos? Viver a minha vida de qualquer forma? Como cristã, eu vou ver o Senhor se eu tiver sem praticar, porque se o Senhor me fez assim, Ele me aceita assim, afinal de contas Ele é um Deus de amor? Mentira de Satanás. Se não houver santificação na minha vida, é impossível que eu veja o Senhor. E quando é que nós identificamos essa santificação, irmãos? Porque a salvação é imediata. A conversão acontece no momento em que eu aceito a Jesus, mas a santificação é um processo. A santidade de Deus na minha e na sua vida é um processo diário que nós precisamos alimentar. Nós precisamos da Bíblia para aprender que a vontade de Deus para nós está vinculada no todo, irmãos. Como é que eu devo agir com o meu cônjuge, sendo cônjuge, como empregado, sendo patrão, como filho, sendo pai e mãe, como vizinho, como servo, como amigo, como parente? Como é que eu devo ser um ser humano, um homem ou uma mulher que vai realmente deixar um legado nessa terra? Que não vai simplesmente passar, desaparecer, mas que vai marcar vidas que lá na frente, sabe-se Deus daqui quantos anos, vão chegar a Cristo porque lembraram de atitudes minhas e sua. Quantos mil anos depois a vida de Paulo nos ensina, irmãos? Quantos mil anos depois? A escolha de um homem em viver o que Cristo realmente queria que ele vivesse. O Senhor não contou com ele mais do que Ele conta comigo e você nessa geração. Nesse capítulo 12 de Hebreus, nós aprendemos alguns imperativos para a nossa vida cristã. Já estou terminando, irmãos. E o primeiro deles é sempre viver em paz com o próximo. Sempre viver em paz com o próximo. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Coisa fácil viver em paz. Isso aí a gente tira de dentro. Aqui se encaixa perfeitamente, irmãos, a desculpa de alguns nos dias de hoje de não desejarem mais vir à igreja. Mas a igreja está aqui, cheia de complicação, os irmãos meio perturbados. Se a gente entra na igreja, isso é pior que de novo. Tem os irmãos que são Jesus na causa. As irmãs estão toda florada nesses hormônios das mulheres que deixam elas atoladas. É difícil. Prefiro viver aqui na minha casa. Tranquilamente, assisto os cultos, as ministrações. Mas você foi chamado para assistir? Porque então eu tenho uma visão diferente. Cultuar para mim é cultuar, participar, fazer acontecer, não é assistir. Na sua casa, você que me ouve hoje, a menos, claro, né, irmãos? Para tudo existe uma regra. Você está internado, você está adoentado, você está impedido de estar no culto. E mesmo assim você quer ouvir o Senhor falar com você. Amém. Então você está aí acessando de algum lugar a palavra de Deus. Mas estar presencialmente é uma obrigação de todo cristão. Membro, irmãos, nós somos membros de um corpo. E o corpo de Cristo. Que membro tem vida fora de corpo? Qual é o membro que sobrevive sendo arrancado do corpo? Estando distante do corpo? Morre, apodrece, fede, irmãos. E é impossível religá-lo. Nós somos membros, e membros só tem vida se estiver no corpo. E o corpo de Cristo é a igreja. E o Senhor fez isso de propósito, irmãos. Porque Ele poderia ter colocado em mim e em você a forma de ser igreja individualmente, cada um dentro da sua casa, mas como é que Ele iria nos tratar no orgulho, na arrogância, na avareza, na mesquinhez, na maldade que nós temos? Como é que o Senhor nos trataria se cada um de nós vivêssemos independente? Não somos, irmãos. E o céu não é isso. O céu é comunhão, é eternidade com o Senhor. É a comunhão minha com os irmãos. Mas eu não quero mais ter comunhão minha aqui na terra, como é que eu quero o céu? É incoerente. Não é verdade? Se estando dentro da igreja, irmãos, já batalhamos diariamente com a nossa carne,
Que resistência nós podemos ter fora dela? Ah, mas a igreja é feita de gente imperfeita, óbvio. Eu estou aqui, você também. Não dá para ser perfeito se nós não somos. E o dia que nós nos tornarmos, o Senhor vai nos levar daqui. Porque a perfeição é do céu, irmãos. Então o Senhor quer sim, preste atenção nisso. Só existe vida no corpo de Cristo e o corpo de Cristo é a igreja. Então não se deixe enganar pelo inimigo. Preste atenção nisso. O hospital é um lugar limpo, certo? Não é um lugar bem limpo o hospital? Os irmãos ficaram meio na rua, espertos. Porque não é, irmãos. Embora as pessoas achem que o hospital é um lugar estéril, está tudo extremamente limpo, é o lugar mais sujo que existe. Os piores bichos estão ali dentro. Mas dá para fazer uma cirurgia cardíaca dentro da minha casa? Nossa, de repente meu coração adoeceu. Eu preciso passar por uma cirurgia. O médico vai vir me operar dentro da minha casa? Há condições para isso? Tem instrumento ali necessário? Aqueles que precisam ajudá-lo, dá para fazer isso dentro da minha casa? Não dá, né? Sendo o hospital um lugar onde os piores bichos podem estar, onde eu posso correr o risco de repente, entrar com uma coisa e sair por outra, se eu estiver ao ponto de perder a minha vida, é para lá que eu vou correr, não é verdade? Ah, vou procurar um médico, quero fazer logo essa cirurgia, se eu tenho a chance de continuar depois que eu operar. Muito bem. A igreja é um hospital na terra para aqueles que precisam e querem a eternidade. Não importa se os irmãos estão aqui dentro ainda sujos, irmãos. Eu e você estamos. Não importa se existem grandes bichos aqui, talvez os meus são maiores que os seus. Mas o grande médico está aqui para operar todos. E ele faz com excelência. E ele faz na plenitude. Então, o médico que habita este lugar não tem BO, ele não faz uma segunda operação, ele opera uma única vez. É aqui que você precisa estar. Não há cirurgia em casa. A cirurgia tem que ser no hospital, e o hospital é lugar de doente. A igreja é um hospital espiritual. Aleluia. Onde todo ser humano que deseja o céu precisa estar. Aleluia. Mesmo correndo riscos, pode ter certeza que a garantia é muito maior. Então você pode me dizer, ah, mas eu já perdi a vontade, viu? Já perdi a vontade de frequentar uma igreja, então eu te digo. Esse é o primeiro motivo pelo qual você deve orar e pedir perdão a Deus. Porque o Senhor tem falado e muito, irmãos, desse altar. Ele tem falado e muito. Há poucas semanas o Senhor trouxe o missionário China aqui e ele falou, irmãos, pecado tem nome. O meu e o seu pecado tem nome. Ah, Senhor, me perdoa do meu pecado. Não, você sabe qual é o seu pecado. Confesse diante do Senhor, cite os nomes. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos que reconhecer que não somos melhores do que o irmão que está sentado do meu lado na igreja e que eu quero usar como desculpa para não pisar mais lá. Eu mesma preciso reconhecer. Eu sei onde eu falho e o que eu nem sei, o Espírito Santo me mostra. Então o pecado tem nome, eu tenho que reconhecer. Senhor, miserável homem que eu sou. Miserável mulher que eu sou. Falei hoje nisso. E a tua palavra não me ensina assim. Me corrige, Senhor. Repreende a minha vida. Eu não quero mais agir assim. Não tenho mais vontade de ir para a igreja. Começa a pedir perdão a Deus por isso. Senhor, me devolve esse desejo. Me devolve. Porque o salmista, no Salmo 84, no versículo 10, ele diz, meu Deus, que alegria estar um dia na presença de Deus, na casa de Deus, vale mais do que 1000, pode estar na porta. Se eu ficar na porta, com os irmãos ficam ali, ó, servindo ao Senhor, cuidando do carro dos outros irmãos. Tenha certeza, é muito mais alegria para a sua vida estar fazendo esse serviço do que estar prestando qualquer outro serviço e ganhando o que você mais poderia ganhar nessa terra. Porque sua recompensa talvez não chegue aqui, mas estará na eternidade. O Senhor não se esquece, irmãos, de nada que nós fazemos. Como disse a Marília aqui, talvez os irmãos nem conheçam a irmã, não sabem nem o nome dela, mas o que ela faz é de suma importância, porque se ela não fizer, não existe. O que eu já participei e sei que foi bênção e grande bênção na minha vida. Então todos nós temos importância, não se iluda. Ah, mas o que eu faço não aparece, ninguém vê. Cristo vê. Aleluia. É Ele quem precisa ver. Em primeiro lugar.
E quando ele vê, ele não se esquece. Então não deixe o inimigo jogar as mentiras e as sujeiras dele sobre você. Não faça, para, ele nem vê, não estou te percebendo. Continue. A palavra do Senhor nos ensina. Continue, faça com zelo, faça com amor. Porque é para o Senhor em primeiro lugar. E depois é para os homens, irmãos. Então quando nós fazemos para o Senhor, não somos esquecidos por Ele, de forma nenhuma. E Ele, em sua infinita bondade e misericórdia, nos alcança, nos abraça, nos abençoa, derrama sobre nós do seu poder, da sua graça, da sua presença. Irmãos, não tenho como medir. Senhor. O primeiro é sempre viva em paz com o próximo. Como você vai ser ensinado neste mandamento de sempre viver em paz com o seu próximo, se não houver contato com os irmãos? Não é a igreja que salva, irmãos. É verdade. Não é esse templo aqui, as 4 paredes. Não é ela que nos salva. Mas como já disse, já ouvi algumas vezes, inclusive disse há pouco tempo, muito pregador aqui. Todo salvo deseja estar aqui. Eu amo estar na presença de Deus e estar com os irmãos. Isso há muitos anos já. Desde quando eu me converti, eu percebi a diferença em estar rodeado dos irmãos e estar em locais onde a presença de Deus não está. Busque isso. Busque o prazer, não só de vir, sentar-se no banco, levantar e sair. Busque em Deus o prazer de estar em comunhão com os irmãos e de realmente sentir a presença verdadeira de Deus sobre a sua vida. Ele tem para todos nós isso. Não é só para mim, só para o pastor, só para os ministros. Não, irmãos. É para você que foi chamado por Ele, exclusivamente. Escolhido por Ele para estar aqui. Glória a Deus. É encontrar-se com você verdadeiramente que Jesus quer. Sabe aquele encontro de amigo? Aquele amigo de verdade que você gosta muito, mas você não tem o privilégio de ver, não tem, né? Todos os dias, todas as vezes. Mas quando você vê, você, nossa, sai correndo, pode estar quem for. Perto, depois quando a gente fica lá, às vezes vai restringido, né? Não sai que eu corro, mas enfim. Mas quem não corre, quem é mais controlado emocionalmente, mas que eu não sou muito. Quem não corre, dá aquele abraço bem forte, né? Eu até choro, irmãos, quando eu vejo amigos de muitos anos que eu me encontro e que eu sei que são verdadeiros amigos. Aquele sentimento de, meu Deus, eu não acredito que eu consegui abraçar de novo nessa terra, que a pessoa está aqui perto de mim, que eu vou ficar uns dias, uns momentos ali com ela. É nosso melhor amigo, irmãos, Jesus. Ele deu a vida por nós. Estar na presença dele tem que ser a maior alegria, minha e tua. Nós temos que mostrar isso para o Senhor. Ele precisa ver. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele precisa sentir. Aleluia. Assim como nós somos capazes de sentir. Glória a Deus. Mas isso é o que ele não quer. Por isso eu te convido essa manhã. Se isso ainda não aconteceu com você, busque. E você vai encontrar. Se Jesus for um amigo de verdade. Glória a Deus. Não é um Deus distante, querido. Ele não é alguém que está disposto a te punir. Aleluia. E esse capítulo 12 de Hebreus nos fala disso. Que o grande amor de Deus só nos permite provações para que a gente possa entender um pouquinho do que é esse amor tão absurdo que Ele sente por mim e por você. Porque depois das provações nós vemos quão grande Deus foi na nossa vida. Depois das provações, da dificuldade, da situação de milagre, como foi orado aqui, é que nós podemos entender de verdade um pouquinho do tamanho deste Deus que nos escolheu. Não é por ser punitivo, irmãos, é porque nos ama de verdade. Nós não somos autossuficientes, pelo contrário, nós somos completamente dependentes do Senhor, irmãos, em primeiro lugar.
E justamente para tratar em nós, alguns que eu já citei aqui, todo o fruto da carne, orgulho, arrogância, enfim, Ele nos deixa a ordem de viver em comunhão, de viver como igreja. A revelação que o Espírito Santo traz para mim hoje não é a mesma que Ele traz para o pastor à noite, que Ele traz para o presbítero amanhã, que Ele traz para você na sua casa, quando você abre a Bíblia e lê todos os dias. E é por isso que estar vivendo em comunhão, que viver juntos, em unidade, nos ensina. Nos ensina uns aos outros. Como disse a Marília aqui, mas é só um passeio das mulheres, não é, irmãos? Às vezes você senta do lado de uma irmã que você nunca sentou, porque acabou o lugar do ônibus, né? E você é obrigado a sentar ali, é só de 2 em 2. Você nem queria muito, mas você senta do lado da irmã que você nem conhece. Aí no começo fica aquela coisa meio chata, né? Com vergonha, mas daqui a pouco você começa puxando um assunto e quando você vai ver, você descobre coisas da vida que você nunca imaginou. E através do que ela fala, seja muito ou seja pouco, Deus trabalha na nossa vida. Irmãos, quanto Deus já trabalhou na minha vida através da vida de vocês aqui? Quanto eu já aprendi com cada um de vocês? Não foi em grandes discursos, não. Mas o pouco que eu mudo, porque enxergo na sua vida, nas suas atitudes, o modelo de Cristo, aperfeiçoa a minha. Esse é o objetivo do Senhor. Então não é para que eu e você nos sintamos melhor que aqueles que ainda vão vir, mas é porque Ele está justamente para nos lapidar. Nós somos diamante bruto, irmãos. E diamante bruto é irreconhecível para quem não conhece. Mas depois de pronto todo mundo quer. Brilha de longe, custa absurdo. Nós temos esse valor precioso, Cristo sabe. Por isso, Ele luta tanto para lapidar a minha e a sua vida. Nem nós somos capazes de enxergar uns nos outros, mas Ele nos enxerga. E por isso Ele insiste em nós. Segundo grande imperativo, aí capítulo 12, segunda grande ordem, afirmação absurda, enfim, é avançar na santificação. Porque a santidade é um processo diário, ou seja, o meu convívio com Cristo, em primeiro lugar, vai me trazer santidade diariamente. O meu convívio com a palavra do Senhor vai me confrontar, como o pastor orou aqui no início. E é esse confronto que vai fazer eu e você mudarmos. Andar com Cristo, irmãos, não é ouvir sim para tudo que nós queremos. Pelo contrário. Muitas vezes o Senhor vai nos dizer não. Porque o nosso desejo é enganoso. A palavra nos ensina que o nosso coração é enganoso. Então precisamos confiar no Senhor e não em nós mesmos. À medida que eu busco conhecer ao Senhor, e como diz Oséias 6,3, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor, é que poderemos afirmar que de fato estamos sendo como Jesus e não apenas nos parecendo como Ele. Pois é impossível, irmãos, que os que o buscam não o encontrem. E se nós o encontramos, logo somos transformados por Ele. Porque Ele é o único capaz de nos transformar. E havendo transformação, irmãos, então de fato, nós vamos ser verdadeiros e verdadeiras servas e servos do Senhor. Amém? Um último exemplo aqui para nós finalizarmos. Quando é que eu posso mostrar dentro da igreja, o meu convívio com os irmãos, que eu verdadeiramente estou sendo transformado? Quando as minhas atitudes mostram isso. Não são palavras, irmãos. Vai muito além das palavras. Porque com palavras é fácil, né? Eu digito lá um texto bonito, não tenho convívio com o irmão, como o pastor ministrou aqui, semana retrasada, e lá o pastor online, muitos de Deus, mas muitos influenciando à distância, pessoas que não podem provar de verdade se eles de fato vivem aquilo ou não. E a influência verdadeira, menos daquele que vive, não do que fala. Cristo viveu para nos mostrar. Paulo viveu para nos mostrar. Eles têm autoridade porque mostraram, provaram que era possível fazer. Falar é fácil, irmãos. Fazer é muito difícil. Mas com Cristo é possível, porque o Espírito Santo nos ajuda. Então preciso ter contato, preciso ter convívio,
para saber se realmente posso ser influenciado naquele ponto? Preciso não, devo ter. Devo ter convívio. Em primeiro lugar com Cristo, em primeiro lugar com o Espírito Santo, em segundo lugar com os meus irmãos. Devo ter esse convívio a fim de influenciá-los com aquilo que Cristo já transformou em mim. E para ser influenciado por eles naquilo que Cristo já transformou. É necessário vida de verdade. Vida em Cristo só existe se for assim, irmãos. Pastor disse é balela. Então, eu vou ouvir aqui, como nós soubemos há pouco tempo, um missionário que pregou aqui, que esteve aqui nesse altar pregando. Uma vida entregue ao Senhor, que abriu mão de tantas coisas que nós chegamos nem perto de abrir. E hoje está passando ali uma situação de dificuldade física, nós não podemos fazer nada. É na saúde, mas o nosso Deus, o Deus do impossível, eu creio, vai fazer. Mas a necessidade dele é só na saúde, irmãos? Será que uma pessoa adoentada não passa a ter outras necessidades também? Ela pode se dedicar talvez ao trabalho tanto quanto ela faz quando está saudável? Não, né? Todos nós aqui já ficamos doentes, nós sabemos como é isso. E aí, como é que eu vou agir sendo cristã? Sendo verdadeiramente uma serva do Senhor. Como é que eu vou agir com amor? Eu vou mexer no meu bolso, algo que é tão difícil para o ser humano nos dias de hoje, e vou abençoar a vida desse irmão? De uma forma como eu gostaria de estar sendo abençoado? Se eu estivesse no lugar dele, precisando do que certamente ele já está precisando hoje? Ou será que eu vou pensar, não, né? Também, o que eu posso fazer? Dificuldade todo mundo tem. Queridos, eu não estou falando com quem não tem para ajudar. O Espírito Santo está falando com você, para quem ele deu condições de ajudar. E que o inimigo age ao redor, endurecendo o coração, ensurdecendo os ouvidos, para que você não obedeça à voz do Espírito Santo. Quando é que eu e você damos um bom exemplo de servos de Cristo? Quando, sabendo que tendo condições, nós realmente praticamos. É isso que Jesus fez, irmãos. O tempo todo ele estava para dividir. Sendo o dono de tudo, o tempo todo o Senhor dividiu. Inclusive a própria vida dele conosco. Mas onde está a dureza do meu e do seu coração? E onde eu vou estar para ouvir uma palavra como essa? Porque escolhendo, talvez eu não queira ouvir isso. E quando chegar nessa parte eu pulo. Agora começou a falar demais, deixa eu ver outra ministração. Não, mas quando você está sentado aqui não tem jeito, tem que ouvir até o fim. Amém. Então o Espírito Santo vai falar mesmo. Está me constrangendo, mas é para isso que nós estamos aqui. Eu quero ser constrangida pelo Espírito Santo. Só assim eu posso ser transformada. E só transformada é que eu chego no céu. E o céu é o meu alvo. É o meu objetivo, eu tenho certeza que é o seu também. Senão você não estaria aqui como eu nessa manhã, amém? Então deixemos o Senhor tratar as nossas vidas. Vamos dar ouvido à voz do Espírito Santo, não endurecendo os nossos corações. Se o Senhor está falando, obedeça. Como Cristo obedeceu ao Pai, obedeça ao Espírito Santo. Nós só temos a ganhar, irmãos. Sempre. Não posso ser assim, não tenho condições de ajudar financeiramente, mas tem tempo? Tem tempo para orar? Tem tempo para dedicar 5, 10 minutos do seu dia para uma irmã que precisa de algo? É assim que o Senhor te espera. Ajudando, mostrando que de fato, não só em palavra, irmãos, mas na prática, nós somos servos autênticos dele. Amém? Amém. Quero orar. Vamos orar ao Senhor. Vamos ser felizes. Baixa a cabeça. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por essa palavra, Senhor. E te peço, Espírito Santo, que o Senhor faça com os irmãos como fez comigo nessa noite. Que essa palavra vá além dos ouvidos, desça ao coração, penetre a nossa mente e promova em nós, Pai, um constrangimento a ponto de nos levar à transformação. Senhor, não nos deixe esquecer. Não nos deixe esquecer, porque o Senhor virá, nós ouvimos isso. Semana passada o Senhor bradou neste altar, nos garantindo que a sua vida está muito, muito próxima, meu Pai. E nós estamos aqui sendo preparados pelo Senhor. É a fim disso que aqui nós estamos nos reunindo às quartas, aos domingos, quando temos oportunidade.
a fim de sermos lapidados e preparados pelo Senhor, para estar prontos no dia do Senhor que está tão próximo. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, não nos permita ouvir mais a voz do inimigo das nossas almas do que a do Senhor. Espírito Santo, Tu és o nosso ajudador, nosso grande ajudador. Firma com fogo a Tua palavra em nossos corações, Senhor, a fim de que nós sejamos de verdade praticantes e não apenas ouvintes. Aleluia. Em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Pai, por esta oportunidade. Amém. Glória a Deus.